E como sempre tem um monte de camisetas, tem uma da Wizard. Alex, por favor, me agarre as camisetas, acá. Tem uma senhora ali, muito obrigado. Ah, olha, tem uma sacola. Aqui tem uma senhora que trouxe uma pizza pra mim ali. Olha. Ah, não, é um relógio. Muito obrigado. Obrigado, querida. Vocês são da onde? Dayatuba. É Dayatuba? Muito obrigado. Aqui também tem uma camiseta da Faculdade de Turismo. Essa é do Tião. Tião, já descolou a sua camiseta, tá bom. Que Tião, sua camiseta? Aquela ali é minha, tá bom. Obrigado, Alex, você guarda pra mim, tá? Muito obrigado. E nós vamos seguir aqui mandando brasa. Primeiro eu tenho que ler um apelo aqui. Alex, me está derrubando todo. Tem um apelo de um rapaz lá do Rio de Janeiro, de Cordeiro, e precisa de um transplante e não tem nem dinheiro para comprar os medicamentos para o transplante. Não sei, transplante renal, com urgência. E estava dando um telefone da casa do vizinho, senhor Silvio Moraes. O telefone é 510586, tá? 510586. 510586, o DDD 0245. 0245. E o número da conta, para quem quiser auxiliar esse rapaz, eu não sei a idade dele aqui, esse senhor que precisa, está tudo documentado, a gente só lê aqui tudo que esteja claro e documentado, precisa primeiro dos medicamentos e depois do transplante de rins. A conta é no Banerje, Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro. Depósito a conta para depósito é 132-000-4285. 132-000-4285. Banerje de Cordeiro. Não tem o número da agência aqui, mas isso é fácil de se saber. Ele chama-se Washington Luiz de Paula Souza e, conforme eu já me cansei de repetir aqui, cada vez mais, só um brasileiro aqui ajuda outro, porque saúde está realmente problemática. Vocês já notaram, o descaso já começa, é uma coisa terrível isso. Você passa nos hospitais públicos, o descaso já começa na fachada dos hospitais, sabe? Não tem, é tudo assim, meio caindo, vidro quebrado. Eu não vou citar nomes, mas teve outro dia que me partiu o coração, que eu digo assim, a fachada está assim, imagina lá dentro. Bom, deixa eu conversar agora com um especialista em cinema, está lançando um livro, professor de cinema, Máximo Barro. Professor, 100 anos de cinema, a primeira exibição de cinema em São Paulo tem exatamente 100 anos? Aconteceu a 8 de agosto, aqui em São Paulo, um mês antes, no Rio de Janeiro. Quem da sua família assistiu? Alguém assistiu da sua família a essa exibição de cinema? Não, mas eu conversei com a filha da pessoa que fez a primeira exibição de cinema, a filha de Jorge Renulot. Quando eu comecei a pesquisar isso há uns 20 anos ou 25 anos Jorge Renulot. Renulot, um francês imigrado, ele era fotógrafo em São Paulo, na Rua Direita. Tinha um ateliê fotográfico na Rua Direita desde 1888. Como é que foi essa primeira exibição de cinema em São Paulo? Ele voltou da França, ele saiu do Brasil desesperado porque um incêndio destruiu toda a casa dele. Ele perdeu tudo. E ele foi para a França para nunca mais voltar. Lá ele chegou nos dias em que estavam acontecendo as primeiras projeções de Lumière. Ele trabalhava em quê, o Jorge? Ele era fotógrafo profissional. Fotógrafo. Devia ser mais ou menos íntimo de Lumière, porque os fotógrafos franceses aqui em São Paulo trabalhavam com negativo Lumière, não com negativo Kodak.
Então ele já devia ter alguma relação. Lá ele assiste, ele vê o Boulevard de Capucine com toda aquela fila ao redor da sala. Ele entra, encanta-se por uma coisa, fotografia animada, ainda não chamava-se cinema, chamava-se fotografia animada. Ele encanta-se com uma coisa que está tão próximo dele, desiste de todo o plano de nunca mais voltar ao Brasil, compra uma máquina, um cinematógrafo, 6 filmes e tenta uma nova vida em São Paulo. Assim, dessa maneira totalmente romanesca, nós tivemos a entrada do cinema aqui em São Paulo. Mas aí ele veio para São Paulo, onde é que ele exibia esses filmes? Ele exibia a primeira projeção foi uma casa que ele adaptou para cinema, como o Lumière fez. Certo. No subsolo, Quer dizer, ele fez num porão. O Lumière projetou num porão. No porão. Na parte de cima era um café-bilhar. Isso. E aqui ele deve ter alugado uma casa, adaptou-a, segundo o que a filha me contou, a sala, ele redecorou a sala, deve ter alugado as cadeiras de ferro da Antártica, deve ter colocado algum objeto íntimo, branco, como tela, e na Rua Boa Vista, número 48, ele fez as primeiras projeções, onde hoje está edificada a sede do Jockey Club. Aliás, o Jockey Club deveria pensar nisso, colocar alguma plaquinha na porta, claro, porque sim. São 100 anos e um banco. Eu acho que aqui uma ideia passada, ideia do Máximo Barro, para a diretoria do Jockey Club. Eu acho que merecia ter na sede do Jockey Club, nesse local, onde era a Rua Boa Vista 48, há 100 anos foi feita a primeira projeção de cinema de São Paulo. E note-se que é a 4ª de todas as Américas. O Brasil tem essa... E qual foi? Rio de Janeiro foi antes. A do Rio de Janeiro foi um mês antes, exatamente 30 dias antes, e é a primeira de todas as Américas. Se você tirar a América do Norte, do México para baixo, a do Rio de Janeiro... A do Rio de Janeiro é a primeira? Depois... Então as outras duas foram muito rápidas, né? Porque 20 dias depois, simultaneamente, em Montevidéu e na Argentina, simultaneamente. E a 4ª é a de São Paulo, pelas pesquisas que nós temos nesse momento. Eu tenho um fascínio enorme por esses aventureiros, essas pessoas com esse espírito de aventura. De repente queimou tudo, aí vai para Paris, volta, refaz a vida e deu certo, quer dizer, teve um sucesso? Não, ele não foi. Ele fez a primeira projeção aqui em São Paulo, 2 meses depois ele faz a primeira projeção em Porto Alegre e depois ele desiste. Não, porque não funcionou? As pessoas não iam? Porque naquele momento ele já era um homem de uma certa idade e um pouco doente. E fazer cinema naquele momento, você precisava ser uma espécie de caixeiro viajante, de cigano. Uma maleta com um projetor de um lado, 6 filmes do outro e aventurar-se pela Campineira, pelas estradas de ferro. Eles caminhavam no sentido das estradas de ferro porque era muito barato e extremamente rápido para a época. Agora, Máximo, mas lotou a primeira sessão? A filha me diz que nos 60 dias em que esse filme, houve sessão em São Paulo, existia um público bom. Eu não sei por que não mais do que 60 dias se a coisa era boa. Quando eu falei com a filha do Renaud, ela estava com mais ou menos 80 anos. Ela assistiu à primeira projeção. Ela me descreveu, mas ela tinha uma memória fotográfica, apesar da idade. Ela me descreveu com perfeição a sala toda. Só que já naquele momento ela estava bloqueada para determinadas coisas. Claro. Alguns incidentes. Eu conhecia muitas vezes a biografia do pai dela melhor do que ela. Eu pedia de determinadas coisas e vinha um grande branco e ela não sabia. A data da morte. Descobrir a data da morte do pai foi uma enorme caminhada para mim. Você, sendo filha de fotógrafo, tinha que ter uma memória fotográfica. Sim. Não fugiu à profissão do pai. Sim. Que filmes foram passados? Que filmes eram esses? De quanto tempo e que filmes eram? Bom, os filmes na época não poderiam ter mais do que 45 segundos. A Kodak não conseguia, ela não tinha tecnologia para fazer um negativo com comprimento acima de 17 metros. Na velocidade de 18 fotogramas por segundo, dava mais ou menos 40, 42,
a melhor das coisas, 45 segundos. Então é aquilo que a gente vê até hoje, a chegada do Trem na Gare, aqueles clássicos, né? Super clássicos. Olha, nós temos em vídeo aqui, eu gostaria de passar, né? O Máximo trouxe, eu gostaria que o Villain soltasse para a gente ver isso. Primeira sessão de cinema em São Paulo. Alguns dos filmes que estão sendo projetados foram projetados aqui em São Paulo. Esse é a saída dos operários da fábrica Lumière, que é a primeira tentativa dele. Esses são as vagas do mar. Esse é a chegada do Trem na Gare. Esse filme foi exibido aqui em São Paulo. Esse é um clássico também. A saída dos funcionários e a chegada do Trem na Gare. Esse é o Almoço do Bebê. É o próprio Lumière. Esse é o Regador Regado, La Rosée, La Rosée, que é o segundo os franceses, o primeiro filme de enredo. Exatamente. Aí eles já começam a usar o humor, a usar... Agora, o Jogo de Cartas. E aqui, antes da saída dos operários, ele fez esse teste num congresso fotográfico. Que coisa fantástica, né? Ô, Máximo, na época, quando exibiam, não dava para fazer a montagem que a gente está vendo aqui. Quer dizer, tinha que exibir um filme, parar, exibir outro, parar, exibir outro? Sim. Ou já eram colados os filmes um no outro? Não havia essa possibilidade. Uma sessão de cinema durava 30 minutos. 5 ou 6 filmes. Portanto, o tempo de exibição do filme era mínimo. O grande encanto era aquele homem que ficava no centro da sala projetando o filme. O grande mágico que transformava a fotografia em coisas animadas. Então, as luzes acendiam e todos voltavam-se para ele, olhando o homem carregar as coisas. Quando não, as pessoas que não conheciam a coisa entravam na sala e não ficavam voltadas para a tela, ficavam voltadas para o aparelho no centro da tela. Para ver a luzinha saindo dali, sem saber. Um encanto. O Irving Thalberg, você conhece o produtor famoso, Wonder Boy, menino prodígio, né? Da Metro. Da produção, produção americana, um dos produtores que mais interferência positiva tinha na criação dos diretores. Uma vez ele disse que nunca houve cinema mudo, porque o que completava o filme era a música tocada dentro das salas de cinema. Aquilo é que dava realmente, o que completava. Acho que foi o Godard que disse, não me lembro quem disse, que cinema era 40% imagem e 60% o som. Esses primeiros filmes que foram projetados, já tinha alguém tocando num piano ali? Já tinha alguma coisa ou era na seca? Não. As primeiras projeções não havia ainda o piano ou o dueto, o terceiro... Depois até orquestras, né? Sim. À medida que você pagava um ingresso maior, você tinha mais alguma coisa. Um dueto, um terceto, um quarteto, às vezes uma orquestra de câmera funcionando. Esses primeiros filmes, não. O que quase certamente haveria, pelo menos o Menotti Del Picchia, que disse-me que assistiu a essa primeira sessão de cinema, eu acredito que não, porque das várias vezes que eu conversei com ele, parece-me que devido à idade ele amontoava várias coisas num fato só. Mas o que ele disse é correto. Existia um explicador. Uma pessoa ficava sentada embaixo da tela, descrevendo, redundando, é o mais certo, aquilo que estava na tela. Agora vocês estão vendo um trem. Agora vocês estão vendo uma carruagem, não é? Agora vocês estão vendo a carruagem da Rainha Vitória. Não, é uma carruagem. Porque nós não tínhamos, naquele momento, uma cultura visual móvel. As pessoas estavam preparadas para ver um quadro, para ver fotografia, mas não cinema. Você tem ideia do que era, né? Quer dizer, sim, a adaptação visual para aquilo deveria formar uma massa e não daria possivelmente a interpretação exata, pelo menos durante os primeiros 5 anos. Tem uma coisa interessante também, que aliás o Matina Suzuki já escreveu sobre isso na Folha de São Paulo, no Japão, que tinha um dublador que ficava atrás, um narrador da tela, narrava e às vezes também quase que dublava, falava sincronizado, e que esse era o grande... Sim, porque em cada sessão não se mais difícil. Em cada sessão você tinha um filme diferente. Isso que é o bonito deles, né? Era a grande capacidade dessa pessoa. Se você fosse na sessão das duas, estava passando, digamos, alguma coisa com argumento, logicamente, né? Tipo a chegada do Trem na Gare. E ele tinha uma história para isso. Quando vier na sessão das 4, com a mesma imagem, ele tinha uma segunda história, depois uma terceira história.
Porque às vezes o público se repetia também, né? Ele modificava a narrativa, mas o que me deixa assombrado é ele mudando uma narrativa, tem uma imagem. Ele não pode variar muito. E, ele variava. Em cada sessão ele tinha uma história diferente. Você trouxe aqui, deixa eu mostrar o teu livro antes, que me parece um livro muito interessante. Esse é com dedicado. Oi, querido, obrigado. A primeira sessão de cinema em São Paulo. Está aqui. Um livro que, em matéria de informação, tem tudo aqui. Um livro muito bem pesquisado, muito bem cuidado. E aqui você me trouxe também umas ampliações. São jornais da época. De anúncios de jornal da época. São, né? Os primeiros anúncios de cinema. Portanto, são as primeiras informações gráficas que nós temos sobre a área cinematográfica. Edmar, dá um taquinho aqui. Olha só. Último baile. Antes de começar o baile, o cinematógrafo mostrará ao público coisas impossíveis. Um numeroso grupo de dandies mostrará ao público como se dança e requebra um machixe endiabrado que fará babar os moços e tremelicar os velhos. Isso também serve como anúncio, como propaganda da época. Estamos no ano 1899. Isso é uma maravilha. Todos ao Apolo, despedida do Deus Momo. Quarta-feira, descanso da companhia. Teatro Apolo. Espetáculo novo e variado. O grande sucesso da atualidade. Cinematógrafo Lumière, que apresentará os seguintes quadros. Isso é interessante. Presidente da República Francesa passeando nos Campos Elíseos. Chegada à exposição em vapor. Desembarque do presidente da República Francesa. Isso é assim, uma tourada, grande tourada na Espanha. Olha só. Todos os jornais, esses anúncios saíram em todos os jornais? Saíram em todos os jornais da época? Não, infelizmente não. Quando saía no Estadão, não saía no Correio Paulistano. Quando saía no Correio Paulistano, não saía no Diário Popular. A pesquisa daquele momento é uma coisa bastante atribulada, precisa ter muita calma. Para encontrar tudo. Você está lançando uma revista sobre cinema também, Márcio? Sim. A editora, nós, é um grupo associado de alunos e professores da FAAP, estão todos lá. Peraí. O Tomada 1. Você é professor da FAAP? Sou professor da FAAP. E eles vieram conferir, pelo jeito. Tem embaixo também. Para ver se você vinha mesmo. Essa editora TANS, ela vai lançar agora, em março, uma revista de cinema. Não revista de cinema e vídeo ou cinema e televisão, mas de cinema. Não negando, né, informações da outra área, mas de cinema. E com uma coisa importante para também a criança. Nós dois que tivemos a nossa cultura feita diante de uma tela, né? Hoje a criança não vai mais ao cinema. Então a revista... Hoje a tela vai para dentro da casa dele? Exatamente. É uma outra maneira diferente de cultura, né? Eu senti um certo saudosismo aí, professor. É mesmo. Por que não? Eu conversei aqui com o professor Máximo Bar. Antes gostaria de... Essa é a revista da Faculdade de Comunicação. Bonita essa capa? Bonita mesmo. E, se você me permitir, como também editar hoje é uma coisa quase tão difícil como a gente fazer cinema, claro. Se eu pudesse fazer alguns agradecimentos à Sodança, Peixinho Dourado, Lasertron, Foto Chida, Livrarias Midas, em Luar de Marta. Esse livro e os outros livros da editora, que são todos de dança e de cinema, podem ser encontrados na Livraria Tabu e Cultura, no Espaço Unibanco de Cinema, em todas as lojas da Sodança e no Peixinho Dourado. A editora, se quiserem comprar diretamente da editora, 011 822 1721. Falar com Iris ou Juliano. Lá em cima, estão em cima, são os dois editores. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, professor Máximo Barro, e, conforme prometido, nós vamos terminar o programa de hoje com a canja do Zequete. Está aqui o Zequete. A todos vocês aqui, muito obrigado. A vocês em casa, muitíssimo obrigado. Um beijo do gordo, boa noite. Canja do jogo. Não sei o que é que tem
Dona Rosária também trabalharão, e como lutaram na hora precisa, a derrota elas nunca falharão. Digo com franqueza, tia Vicentina, e Dona Rosária também trabalharão, e como lutaram na hora precisa, na derrota elas nunca falharam. Mano Décio da viola, Mano Décio da viola, pertenceu à minha escola, já brigou muito por ela e hoje distante tem saudade dela. Se eu não fosse por beleza, eu seria mangueirense, tá na cara, sem sair uma coisa, mangueira. Pra curtir, Mano Tinguinha, Raminha, comadre Zica, Nininha partideira, lá da estação primeira, Mangueira, só para ouvir o divino Cartola, cantando pra nós uma linda canção. Carlos Cachaça, poeta da raça, brincando samba, sambando no chão. Mangueira, eu queria viver pra você, mas se eu pudesse seria um prazer. Mas é na Portela que eu quero morrer, Mangueira. Mas é na Portela que eu quero morrer. Não sei o que tem na Mangueira. Dona Neuma é uma beleza, digo com franqueza. Tia Vicentina e Dona Rosária também trabalharão, como lutaram na hora precisa, mesmo na derrota elas nunca falharão. Digo com franqueza, tia Vicentina e Dona Rosária também trabalharão, como lutaram na hora precisa, mesmo na derrota elas nunca falharam. Mano Décio da viola, Mano Décio da viola, pertenceu à minha escola, já brigou muito por ela e hoje distante tem saudade dela. Se eu não fosse por beleza, eu seria mangueirense, tá na cara, sem sair de uma poeira, Mangueira. Pra curtir, Mano Tinguinha, Raminha, comadre Zica, Nininha partideira, lá da estação primeira, Mangueira, só para ouvir o divino Cartola, cantando pra nós uma linda canção. Carlos Cachaça, poeta da raça, brincando samba, sambando no chão. Mangueira, eu queria viver pra você, mas se eu pudesse seria um prazer. Mas é na Portela que eu quero morrer, Mangueira. Mas é na Portela que eu quero morrer, Mangueira. Mas é na Portela que eu quero morrer, Mangueira. Dona Neuma é uma beleza, digo com franqueza, tia Vicentina e Dona Rosária também trabalharão, e como lutaram na hora precisa, a derrota elas nunca falharão. Digo com franqueza, tia Vicentina e Dona Rosária também trabalharão, e como lutaram na hora precisa, a derrota elas nunca falharam. Mano Décio da viola,